Então, pessoal, vamos lá na aula de hoje. Multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Nós já vimos adição e subtração e agora vamos ver a multiplicação e divisão, tá? Para iniciarmos, vamos recordar algumas propriedades aqui dos radicais, tá? Uma delas é a seguinte: quando você tem o produto de dois números, tá? Dentro de um radical, você pode escrever esse produto da seguinte forma, tá? Você pode pegar o primeiro, radicando aqui, ó, o primeiro número do produto, colocar dentro da raiz, vezes o segundo também dentro de outra raiz. Ou seja, você pode pegar o que está dentro de um só radical e fazer a multiplicação de dois radicais, colocando os dois números, um em cada radical, ok? Interessante vocês lembrarem que, como nós estamos trabalhando com números naturais, esse valor de A tem que ser maior ou igual a zero, e o B a mesma coisa, maior ou igual a zero. E o N maior do que 1. Por quê? Porque esse índice aqui, ó, inicia sempre no 2. É o menor índice que você pode ter trabalhando com radical, tá? De uma forma simétrica, nós podemos fazer o contrário. Se você tem a multiplicação de um radical por outro, você pode escrever esse produto dentro de um só radical, levando em consideração também o A e o B maior ou igual a zero, e o N tem que ser o quê? Maior que 1, justamente porque o índice aqui já inicia no 2, ok? Tá? Dessa maneira, pessoal, dessa forma aqui que vocês acabaram de ver essa propriedade, nós podemos fazer isso aí na multiplicação de radicais, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho a multiplicação de raiz de 2 por raiz de 7. Então, eu posso escrever esses dois radicais aqui, colocar o radicando dentro de um só radical e fazer a multiplicação. 2 vezes 7, 14. Assim, nós resolvemos multiplicação de radicais. Observe que para mim fazer isso, tem que ter o mesmo índice. No caso aqui, os dois têm índice 2. Tá? O outro, tá? Fazer a mesma farofa aqui, ó. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Como tem o mesmo índice, eu posso escrever isso aí tudo dentro de um só radical. Tá aí, raiz cúbica de 5 vezes 6, que é igual a quanto? Raiz cúbica de 30. Então, nós concluímos o seguinte, que para você resolver, ou seja, para encontrar um produto de dois ou mais radicais, basta você multiplicar os radicandos dentro de um só radical. Vejam só, vamos usar agora a propriedade distributiva, quando você tem uma soma ou uma subtração multiplicado por outro radical. Como vocês podem ver essa primeira aqui, tá? Vejam só, eu tenho raiz de 5 que vai multiplicar por quem? Por 3 raiz de 2 menos raiz de 5. O que, é que nós vamos fazer? Quando se fala em distributiva, é você distribuir realmente. Tá? Você pegar o raiz de 5 e multiplicar por 3 raiz de 2 e pegar o mesmo raiz de 5 e multiplicar por quem? Por raiz de 5. Tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Pegando novamente a mesma expressão, nós vamos ter, ó, como eu falei para vocês, raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Da mesma forma que eu apontei para vocês, tá aqui. E menos 5 vezes, aliás, menos raiz de 5 vezes raiz de 5, como nós colocamos aqui para vocês observarem, tá? Como eu já tenho a distribuição, agora basta multiplicar esses dois e esses dois, tá? Raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Aqui eu tenho 1 como coeficiente, 1 vezes 3 é 3. Raiz de 5 vezes raiz de 2, nós vimos anteriormente como é que resolve. Coloca tudo dentro de um radical e multiplica, tá? 2 vezes 5, 10, como vocês podem ver aqui, tá? 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 5, 10. Mesma situação vai acontecer aqui, ó. Aqui tem 1 no coeficiente, aqui também tem 1. 1 vezes 1 é 1, continua 1, tá?
5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Ou você poderia colocar 25, não tem problema algum. O importante é você saber o seguinte, 3 raiz de 10 não tem o que fazer, você coloca aqui. Se fosse 25, raiz de 25 é quanto? 5. Como eu tenho 5 ao quadrado, quando eu tenho o índice 2 e o expoente 2, o resultado disso aqui é o próprio radicando, que no caso aqui é quem? 5. Segunda situação. Agora nós temos aqui uma soma multiplicada por uma subtração. Iremos fazer a mesma situação. Vamos pegar o raiz de 3 e multiplicar por raiz de 3. Vamos pegar o raiz de 3 e multiplicar por menos 5, raiz de 2. Mesma situação, vamos fazer com esse camarada aqui, 2 raiz de 2 por raiz de 3. E 2 raiz de 2 por quem? Por menos 5 raiz de 2. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Quando eu multiplico raiz de 3 por raiz de 3, eu tenho o quê? Raiz de 3 ao quadrado. Ah, professor, por que o senhor não colocou 3 vezes 3? Colocou o resultado aí que é 9. Não tem problema nenhum, pode colocar. Tá? Raiz de 9 vai dar o mesmo resultado do que raiz de 3 ao quadrado. Porque 3 ao quadrado é o quê? É 9. É uma forma diferente de você representar. Tá? Raiz de 3 vezes 5 raiz de 2 é menos 5 raiz de 6. Porque você multiplica 3 vezes 2 é 6. O 5 continua, porque 5 vezes 1 que está aqui fora é 5. Tá? Agora vamos lá. 2 raiz de 2 vezes a raiz de 3. Vai dar o quê? 2 raiz de 6. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Fica dentro da raiz. E por último, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 2 elevado ao quadrado. Se liguem aqui, expoente 2 e índice 2, o resultado vai ser o próprio radicando, que no caso é quem? O 3. Isso aqui não tem o que fazer, então baixa ele. Isso aqui também não tem o que fazer, baixa ele. Tá? Observem aqui, tá? Raiz de 2 ao quadrado é 2, então isso aqui resulta em 2. 2 vezes 10, porque entre o 10 e o radical existe uma multiplicação. 2 vezes 10 é 20. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer a redução dos termos semelhantes. Semelhante, esse é semelhante a esse, porque os dois não têm radical acompanhando eles. E esses dois aqui, também são semelhantes, porque os dois têm radical e eles são semelhantes, porque aqui é 6 dentro do radicando e aqui também é 6. Então, vamos fazer a redução, tá? Agrupar eles. 3 menos 20. 3 menos 20 está aqui. E menos 5 raiz de 6 mais 2 raiz de 6. Como nós agrupamos aqui os dois e mostramos para vocês. Tá? Aí fazemos a subtração. 3 menos 20, menos 17. E menos 5 mais 2 é menos 3. Conserva o raiz de 6 que é comum aos dois termos. Agora nós já vimos a multiplicação, agora vamos ver a divisão, tá? Para ver a divisão, nós vamos relembrar algumas propriedades. Se você tem a divisão de dois números dentro de um radical, você pode escrever essa divisão como a divisão do primeiro número dentro de um radical dividido pelo segundo número dentro de outro radical de mesmo índice, o mesmo índice que nós iniciamos aqui. Aqui o A é maior ou igual a zero e o B maior que zero. Por que B maior que zero? Porque não pode dar zero aqui no denominador de nenhuma fração. Não existe divisão por zero. Tá? De uma forma simétrica, nós podemos fazer o contrário. Se eu tenho aqui a divisão de dois radicais, eu posso escrever essa divisão como um único radical, dividindo os dois números envolvidos aqui na divisão. Você pega o radicando do primeiro dividido pelo radicando do segundo, tudo dentro de um radical. Tá? Agora vamos fazer aquilo que eu acabei de colocar na divisão com números. Tá? Vejam só, raiz de 40 dividido por raiz de 5.
Divisão, você pode escrever essa divisão como uma fração, porque essa barra aqui, ó, ela significa o quê? Divisão. Então, você vai pegar raiz de 40 dividido por raiz de 5. Como eu havia falado, se eu tenho a divisão de 2 radicais, eu posso escrever isso aqui tudo dentro de um radical só. 40 dividido para 5, que é igual a quanto? 8. Então, fica raiz de 8. Interessante também vocês observarem sempre se um radical dá para simplificar, porque sempre que der para simplificar, você tem que simplificar. Como vocês já viram nas aulas anteriores, a simplificação de radical é dada pela fatoração, pela decomposição em fatores primos. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 8 e fazer a decomposição. 8 dividido para 2 é 4, dividido para 2 é 2, dividido para 2 é quanto? É 1, tá? Feito isso, pessoal, como o índice é 2, é raiz quadrada, você vai agrupar esses camaradas aqui, ó, de 2 em 2. Então, agrupa esse com esse. Observa que esse daqui, ó, não tem outro número para me agrupar. Então, você vai deixar ele sozinho. Esse que eu agrupei, eu vou colocar aqui, ó, tá? Esse número que eu agrupei, ele vai sair da raiz. E esse que ficou sem agrupar, ele vai ficar dentro da raiz. Então, a forma fatorada de raiz de 8 vai ser o quê? 2 raiz de 2. O 2 foi o que eu agrupei e esse 2 aqui foi o quê? O que ficou sem agrupar. Tá ok? Vamos ver outro exemplo. Raiz cúbica de 96, tá? Dividido por raiz cúbica de 2. Mesma situação. Vamos fazer a divisão dos dois radicais, escrevendo agora tudo dentro de um radical. Observe que em todos os casos eu mantenho o mesmo índice inicial. Só é possível essa divisão porque esses índices aqui, eles são o quê? Iguais. Tá? 96 dividido para 2, 48. Então fica raiz cúbica de 48. Mais uma vez, vamos tentar simplificar esse raiz cúbica de 48. 48 dividido para 2 é 24, dividido para 2, 12, dividido para 2, 6, dividido para 2, 3 e dividido para 3 é quanto? 1, tá? Depois que você fez essa divisão sucessiva, você vai agrupar. Observa que agora o índice é 3, então você vai agrupar esses números de 3 em 3, tá? Então, aqui você agrupou de 3 em 3, coloca o número que você agrupou, que no caso é o 2. Observa que esses dois que sobraram aí não tem nenhum número para agrupar, porque eles são diferentes. Então, o que tu vai fazer? Você vai multiplicar esses dois camaradas aqui. 2 vezes 3 é quanto? 6. Então, vejam só, tá? Esse número que eu agrupei, ele vai sair da raiz, ele vai ficar fora da raiz. Esse número que eu consegui com o produto desses dois que não foram agrupados, eles continuam dentro da raiz. Então, vai ficar da seguinte forma. O 2, que foi o que eu agrupei, e o 6, que foi o que não foi agrupado, que é o produto de 2 vezes 3. Então, tá aí a forma simplificada de raiz cúbica de 48, tá? Portanto, diante desses exemplos aí, o quociente, ou seja, o resultado da divisão de dois radicais vai ser o quê? Um radical, onde eu vou dividir o radicando do primeiro pelo radicando do segundo. Não esquecendo sempre que der para simplificar, você tem que simplificar, tá?